Sabadão do Resumão de volta aqui no canal Pibarail Hard. Para quem não conhece, é o nosso vídeo agora semanal que traz em um formato mais compacto, com todas as informações na descrição, os tópicos, as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware e PC Gaming. Vamos lá com a nossa primeira notícia de hoje sobre a AMD. Robert Hallock, que é o diretor do marketing técnico da AMD, confirmou oficialmente vários detalhes sobre a próxima geração, o Zen 4, que vai vir com o socket AM5. Até então tinha muitos rumores, poucas coisas tinham sido divulgadas. Segundo eles, o AM5 terá compatibilidade com o cooler AM4, que é uma ótima vantagem em relação aos CPUs Intel de 12ª geração, onde os coolers estão recebendo um kit de atualização, mas não são todos, e boa parte deles você tem que comprar esse kit, e a gente sequer sabe se vai ter o kit para o Brasil, né? Isso é falado lá para fora. Enquanto que outros vários coolers estão ficando completamente de fora do suporte, porque no caso dos CPUs Intel, a altura do CPU foi alterada, e aí acaba não fazendo um contato correto com o cooler, certo? Então haverá essa compatibilidade, o que é uma coisa boa. E contrariando os rumores e diagramas que tinham sido vazados, o AM5 terá sim o suporte a PCI Express 5.0 e DDR5. Até então, os rumores falavam que iria vir com o PCI 4.0 e só a Intel que traria 5.0 nessa próxima geração. Ele também confirmou que os Ryzen Zen 3 Plus com cache 3D, que a Lisa Su havia mostrado na Computex desse ano, irão ser lançados em 2022, no começo do ano. A gente imaginava que isso ocorreria em 2021, mas atrasos estão ocorrendo, né, por conta da escassez que vocês sabem muito bem. É prometido que esses novos processadores, que vão ser um tipo de refresh, tal como aqueles Ryzen XT foram do Zen 2, vão trazer um ganho médio de 15% em games e podendo ser até mesmo mais de 20%, o que é digno de um salto geracional. Isso que é apenas um incremento de cache em cima do Zen 3, é uma coisa realmente bem interessante, e é esperado que ele ainda venha para o socket AM4. Ele também confirmou que não tem um design de núcleos híbridos para ser lançado agora, mas deixou ali no ar que eles podem estar trabalhando nisso para o futuro. Então, até onde se sabe, os CPUs Zen 4 virão com o design tradicional de núcleos como a AMD trabalha hoje, e só os Intel que vão trabalhar com design híbrido, núcleos grandes e núcleos pequenos, ok? Em entrevista ao portal Gadgets 360, Roger Chandler, que é vice-presidente de gráficos da Intel e mais algumas outras coisas lá, afirmou que as GPUs Intel Arc não terão qualquer tipo de redução para mineração, tanto via software quanto via hardware. Ele disse que os produtos estarão no mercado para quem quiser comprar, o que faz sentido, afinal eles estão entrando agora no mercado de GPUs, então o que eles querem é vender, pessoal. Isso é uma coisa muito óbvia, tá? Então limitar o potencial para algum público muito grande que hoje, queira ou não, são os mineradores, isso é um fato, faz com que eles acabem vendendo menos. Então por que eu vou bloquear se eu posso vender mais, tá? Porém, ele não descartou que no futuro eles possam vir a implementar algum tipo de bloqueio. O que ressalta essa minha tese é por conta das vendas, né? Então, se um dia eles não precisarem mais, vai lá e bloqueia. Ó, vamos focar nos games agora, né? Enfim. Ele também afirma que não garante o estoque das placas, né? Inicialmente a gente especulava ali que a Intel iria fabricar essas GPUs nas suas próprias fábricas, visto que eles têm condições de fabricar hoje seus próprios processadores, porém eles vão terceirizar com a TSMC, e se isso acontece a gente sabe que a TSMC está abarrotada de pedidos, assim como tem sido mostrado para as GPUs da AMD, a Samsung para as GPUs da Nvidia. Então é esperado sim uma falta dessas placas. Ele falou que só para o segundo trimestre de 2022 deverão haver versões para desktop, enquanto que as versões mobile serão anunciadas na CES 2022 no começo do ano, em janeiro, ok? Agora resta saber o quanto que essas placas da Intel vão ser boas na mineração ou não. Resta ver os testes. A Nvidia anunciou o novo driver 496.13 e assim como acontece de tempos em tempos, o suporte para certos recursos é descontinuado, ou seja, eles tiram o suporte para algo muito antigo. Dessa vez, para as placas com arquitetura Kepler, como a GTX 660 Ti, 670, 680, 760, 770, 780, 780 Ti, enfim, placas 600 e placas 700 lançadas há quase 10 anos atrás, então é até incompreensível tirar o suporte, porém estamos numa plena crise de chips e aí as pessoas ficam bravas porque quem tem uma placa dessa quer mantê-la por mais tempo enquanto ela estiver durando, né?
Porém, nesse caso, você precisará manter um driver anterior, que é o 472.12, porque o novo driver já não suporta mais essas placas. Vale ressaltar que a 750 Ti trazem o nome 700, porém, elas são GPUs da arquitetura Kepler, da arquitetura Maxwell, na verdade, ou seja, elas são irmãs da série 900, portanto elas vão continuar recebendo suporte. E aqui a gente deixa claro que um alvo foi colocado na série 900 agora, né? Se a série 700 saiu fora do suporte, é provável que daqui a 2 ou 3 anos a NVIDIA vá também descontinuar as placas 900 que começaram a ser lançadas em 2014, tá bom? Esse driver também marca o fim do suporte para o Windows 7, lançado em 2009, e o Windows 8 e 8.1, lançados em 2012. Mantém o suporte apenas para o Windows 10, que hoje é o sistema operacional esmagadoramente mais usado do mundo, e vão trazer, obviamente, suporte para o Windows 11, que está tendo problemas, ao menos com a AMD. A gente vai comentar mais uma vez aqui no resumão, tá? Junto com o PCI Express 5.0, que agora a gente sabe que tanto a AMD quanto a Intel irão trazer na nova geração, é esperado que a gente possa ter placas de vídeo nesse novo padrão. Hoje as placas mais recentes são 4.0, no futuro serão 5.0. E o conector de energia para elas mudará, segundo o Igor Slab, que teve acesso aos desenhos técnicos. O atual padrão de 8 pinos ou 6 pinos irá mudar para um de 16 pinos, que pode fornecer em um único cabo até 662 watts, ou de uma forma mais garantida e estável, 600 watts. Existem 12 pinos suportando 9,2 amperes cada, totalizando 55,2 amperes em 12 volts, que chegam a essa carga máxima, e eles deixam como uma margem de segurança para rodar só nos 600 watts, que é uma coisa muito alta, perto do que um cabo de 8 pinos pode oferecer hoje. Ainda existem 4 pinos menores embaixo para controle de sinal, que totaliza então 16 pinos. Agora vem aquela questão, e a compatibilidade com as placas de vídeo atuais, que exigem um de 8, um de 6 ou 2 de 8, enfim, será que vão vir adaptadores? Será que vai precisar de novas fontes de alimentação? As fontes atuais vão receber algum tipo de adaptador para isso também? É incerto, né? Provavelmente novas fontes vão acabar sendo necessárias, porque é um cabo que fornece 600 watts, diferente do que um cabo de 8 pinos hoje pode oferecer. Vamos para o campo dos rumores, então entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado e que no futuro pode vir a se confirmar, tá bom? Os fabricantes não gostam de assumir, mas o mercado de mineração acaba fornecendo um lucro astronômico, né? A gente tem aí informações, vazamentos, que os fabricantes enviam as placas diretamente para as mineradoras, enfim, lojas especializadas nisso, porque vende muito rápido essas placas, é um público gigantesco, tá? Rumores mostraram uma nova placa feita pela XFX da China, com uma GPU AMD Navi 12, que até então era exclusivo para a Apple, a BC160, BC remete à palavra Blockchain Compute, 1 a primeira geração e 60 ao hash rate dessa placa. Embora um print mostrou a placa rodando com uma taxa de hashes em 72, possivelmente em overclock da memória, com um consumo de 150 watts, que é uma configuração bastante razoável. Ela veio no formato blower, sem nenhuma saída de vídeo, mas esqueça, essa placa você não vai encontrar no mercado, assim como as outras placas para mineração CMP a gente não encontra, porque é algo que é vendido meio ali por encomenda, né? Então só os grandes mineradores acabam tendo acesso a coisas desse tipo, embora aqui a gente sabe que nesse caso é um rumor. Assim como o 11400F, que eu testei aqui no canal, quem quiser assistir, está aparecendo aqui no canto, se aproxima do desempenho de um 5600X cobrando muito menos do que ele na casa dos 400 a 500 reais, é esperado que o 12400F consiga dar esse passo a mais e de repente alcançar a performance do 5600X. Vazamentos mostram o futuro i5 12400, que é estimado só para o ano que vem, porque nessa primeira leva dos CPUs 12ª geração vão ser lançados só os CPUs K, 12900K, 12700K, 12600K, tá bom? Então nesse print mostra o CPU com 6 núcleos e 12 threads, que difere daquela configuração que a Intel vai trazer com núcleos híbridos, núcleos maiores, núcleos menores. Nesse caso só tem núcleos Grace Mode, ou seja, só os núcleos de alta performance sem os núcleos focados em eficiência. Então na prática, na nova geração, o i5 vai ter uma diferença de núcleos.
Antes o i5, um 10400F para um 10600K só mudava a clock e o desbloqueio para overclock. Agora não, o i5 12600K ele tem 4 núcleos de alta eficiência, né, os núcleos de baixa performance, enquanto que nesse caso o i5 12400 ele só tem os núcleos de alta performance, então tem uma diferença de núcleos e de threads também. No CPU-Z ele supera o 2700X em multithread, tendo uma menor quantidade de núcleos, o TDP máximo foi de 78,5 watts e a temperatura bem baixa, 60 graus. Esse Cinebench R20 ele pontuou em single core mais que o Ryzen 9 5900X faz, que é um dos melhores Zen 3 do mercado. Isso é uma coisa bem promissora quando a gente fala de single core performance em jogos, né? Em multicore ele pontuou mais do que o 5600X, então isso colocaria ele potencialmente acima de um 5600X se a Intel manter o preço que ela pratica hoje num 10400F, num 11400F. Esse CPU pode ser bem competitivo, junto, é claro, com uma placa-mãe mais barata, que até então a gente só tem notícias das placas Z nesse primeiro momento, porque vão ser lançados só os CPUs K, só no ano que vem deve vir as placas mais acessíveis, eu não vou dizer nem baratos, porque vocês sabem, né? O conhecido vazador Kopit 7Kim voltou a falar sobre as versões de desktop das 3050 e 3050 Ti, que dessa vez são placas RTX, já existem no segmento mobile, o desktop ainda não existe. Supostamente a 3050 Ti seria uma concorrente direta da nova RX 6600, ela teria versões de 12 e de 6 GB, barramento de 192 bits, 3072 CUDA cores. Já a 3050 teria versões de 4 e de 8 GB, seria a primeira placa de 4 nessa nova geração, barramento de 128 bits e algo em torno dos 2304 CUDA cores para concorrer com uma 6500 ou uma 6600 versão de 4 GB. Não há expectativa de quando essas placas possam ser anunciadas e tampouco o preço delas. Notícias rápidas. Imagina você ficar um ano para receber a sua placa de vídeo, é meio desesperador, né? E não, o cara não comprou da China, ele comprou numa loja normal, isso aconteceu na Polônia. O cara adquiriu uma 3080 no lançamento dela e passou exatamente um ano esperando ter estoque para receber a placa, que é uma coisa bizarra, porque teve um problema muito grande no preço. Ele deve ter comprado no preço MSRP de lançamento, só que o preço disparou e ficou muito maior, provavelmente a loja por conta disso acabou não mandando. Então o que ele fez? Ele contratou uma boleira para fazer um bolo comemorativo e mandou à loja escrito um ano juntos e o número do pedido. E após isso, milagrosamente, ele recebeu a placa. E quem divulgou essa informação foi justamente a boleira que fez esse bolo presente para a loja, né? Z690 e-Game Wi-Fi da ASUS vazou, confirmando, além da sua própria existência, compatibilidade com o DDR5, LGA 1700 e o PCI Express 5.0. Mas o mais interessante desse vazamento da ASUS, na verdade não é um vazamento, é uma informação que já foi divulgada, né? Para que eles comportassem tantos recursos, uma placa pequena, uma mini TX, a ASUS trouxe 3 PCBs, é isso mesmo, pessoal, virou uma espécie de sanduíche de PCBs, onde você tem ali PCI Express, vários slots M2, outros recursos úteis da placa separados em camadas. Resta saber como isso vai funcionar e se isso vai esquentar dentro de um ITX, né? A TSMC vem expandindo suas operações fora de Taiwan, a gente sabe que eles estão abrindo uma fábrica nos Estados Unidos, tem notícias de fábricas na Índia e agora notícias de fábricas no Japão, em parceria com a Sony, vai custar 7 bilhões de dólares. O objetivo é a fabricação de chips entre 28 a 22 nanômetros, de acordo com a Bloomberg. Existem muitos componentes que não se beneficiam necessariamente de chips a 14, 12, 7 nanômetros, então é uma fábrica que vai resolver esses problemas, que possivelmente não vai ajudar muito na questão de GPUs atuais, porque é um processo já mais antigo, mas no futuro certos componentes que usam esses processos poderão ser beneficiados na questão do preço e disponibilidade. A DDR5 está prestes a entrar nas primeiras plataformas do mercado, a GSQ anunciou seus novos kits do Trident Z5 RGB, Trident Z5. O que chama atenção é a frequência de memória padrão XMP deles, que são módulos 6.400 MHz, muito acima do padrão DDR5 mínimo, que é 4.800, com uma latência 36, que é uma latência menor. Aqui você teve um incremento muito grande em relação ao DDR4, com um aumento de latência, beleza, mais moderado. Resta ver, como eu disse, testes práticos em todos os cenários, tá bom? Lembra daquele bug que eu comentei no último resumão, onde o Windows 11 estava capando a performance dos Ryzen Games até 15%? Pois é, houve uma atualização agora no Windows, mas
piorou. Sim, o Tech Power Up mostrou aqui que o Cache L3 acabou ficando mais lento. Ele testou um 2700X antes do patch, ele fazia 17 nanosegundos no Cache L3, após isso passou a fazer 31, que é quase o dobro, ficou mais lento o processador, né? Então esse patch na verdade não era o que vinha para resolver, mas acabou vindo e acabou piorando a situação. A AMD confirmou que vai corrigir isso em conjunto com a Microsoft no dia 19 de outubro para aquele bug, esse bug do cache, e no dia 21 para o bug do clock baixo em single core, que está reduzindo ali o clock dos núcleos. Isso funcionava bem no Windows 10. Apesar de muitas placas-mãe modernas já trazerem um dissipador no M2, não são todas que trazem, tem pessoas que ainda preferem comprar um SSD com um dissipador duplo, né? O famoso Samsung 980 Pro, que historicamente vem ao mercado sem dissipador, tanto nas versões anteriores quanto nessa, ganhou uma nova revisão agora com um dissipador de metal, possivelmente para atingir o público do PlayStation 5, tá? Já que até então a Samsung só vendia sem dissipador, e o PlayStation 5, quando você tem um dispositivo como esse, acaba esquentando muito, e aí faz-se necessário você ter um bom dissipador para dar conta das temperaturas, tá bom? GeForce Now está oficialmente no Brasil. Semana que vem nós teremos vídeo de testes com um PC bem fraquinho aqui no canal, então fiquem ligados, se inscrevam por aí. A notícia é que devido à grande procura e talvez a falta de planejamento ali, por não esperar uma demanda tão alta, nós temos aí um serviço com suspensão para novas assinaturas. Você pode testar ele de uma forma gratuita, mas você não pode assinar o serviço pago porque eles não estão dando conta da quantidade de pessoas. Isso é explicado por conta da alta dos preços de placas de vídeo, escassez de componentes, né? As pessoas estão querendo jogar e não têm condições de comprar um hardware para isso. Então você está tendo, mesmo no serviço pago, filas gigantescas, né? Enfim, após a normalização, eles deverão voltar a oferecer o serviço pago, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. De acordo com o último relatório da TrendForce, os preços dos contratos DRAM podem sair do período de alta dos últimos 3 meses e reduzir, de acordo com eles. Um dos principais motivos é a redução da demanda. Isso foi confirmado pelo presidente da Nanya, que é um grande fabricante de DRAM, que por conta da redução leve na demanda, é esperado que haja uma redução no preço das memórias de 8%. Porém, a gente tem que aguardar para ver se isso realmente vai ser praticado nas memórias, porque está havendo uma escassez de componentes, e a escassez pode falar mais alto no preço do que essa redução na demanda, ok? Infelizmente, para GPUs, a expectativa continua ruim, de acordo com aquele perfil 3D Center que mostra o preço dos varejistas da Alemanha. Infelizmente, a gente só tem notícias de lá, porque é difícil a gente ter esses dados aqui no Brasil, embora tenha canais que façam esse tipo de análise lá no Twitter, por exemplo, ali o Observatório da GPU. Ele mostra que as placas da AMD NVIDIA RDNA 2 e Ampere seguem tendência de alta, voltando a patamares antes do boom de maio, quando o Ethereum e o Bitcoin eles subiram muito o preço. RDNA por lá custa 83% acima do preço normal MSRP e as NVIDIA Ampere 72% acima do preço anunciado. Pessoal, esse é mais um resumo semanal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, daqui uma semana nos vemos por aqui. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.